Shalom. Nós estamos na Parashá Tetzaveh, que traduzido seria mais ou menos ordena. É uma Parashá que nós falamos Parashá Zahor, lembrança. É sempre bom lembrar, né, meu irmão? Lembrar de onde você saiu. Lembra quando você estava no mundo, hein? Esquece não. Lembra de onde Deus te tirou e onde você está hoje. E aonde você estará num futuro bem próximo. Amém? Então esse é um Shabat chamado Shabat Zahor. Essa palavra em hebraico significa lembrança, recordação, ou seja, Shabat da lembrança. A Torá nos recomenda ter sempre presente em nosso coração a lembrança de que Amaleque é inimigo número 1 de Deus. E se é inimigo número 1 de Deus, é inimigo da... É inimigo de Yeshua, é nosso... Amaleque era inimigo de Deus, obviamente, inimigo de Israel, obviamente, inimigo da igreja. Amaleque é um povo, mas na realidade é uma potestade que dominava esse povo. Essa potestade acabou? Ela existe. E ela é contra nós, e nós contra ela. Olha o que Deus fala para Israel, para apagar a memória de Amaleque debaixo do sol. Veja em Devarim 24, 17, 19. Lembra-te tu que te fez Amaleque no caminho, quando saía do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na sua retaguarda todos os fracos que iam após ti. Gente, se você prestar atenção na Bíblia, você vai prestar atenção que Deus está mostrando a estratégia dessa potestade aqui. Qual é a estratégia dela? Você está fraco na fé? Você está desesperançoso? Tá? Então sabe o que vai acontecer? A potestade vem te engolir. Amém? É isso que a palavra está dizendo aqui, ó. Que feriu na tua retaguarda os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado. Ó, espera cansar, ficar afadigado, aí essa potestade vem. Ela não vem quando você está cheio de fé, ela vem quando você está enfraquecido na fé, afadigado e cansado de esperar. Já aconteceu isso com você? Hein? Claro que já. Aí Amaleque sussurra no ouvido. Está esperando à toa. Olha o tempo que já passou. É Amaleque que vem fazendo. E não temeu a Deus. Ó, Amaleque não teme a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esquecerá. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que nós temos poder e autoridade para apagar Amaleque debaixo do sol. Amém. Só nós, nem Israel tem agora. Só nós. Pelo Espírito de Deus, pela autoridade que Yeshua nos concedeu de expulsar demônios. Amém? Você crê? Gente, precisa entender isso. Precisa sair daqui e entrar aqui, ó, no coração. Porque, às vezes, a gente fica sofrendo o ataque dos amalequitas e você fica achando que é tudo normal. Mas aí ele vai te enfraquecendo, vai te minando, e chega um ponto que você não mais suporta. Amém? Mas hoje eu não vou falar disso, não. Eu falei, mas não vou falar muito. Eu quero falar sobre a Haftará, a porção do profeta Ezequiel. E essa porção fala exatamente da restauração do altar dos holocaustos no templo do Senhor em Jerusalém. Olha que coisa, Jerusalém hoje virou uma cidade turística. Mas Jerusalém não é uma cidade turística. Jerusalém é o lugar onde Deus escolheu para habitar a sua glória. Não para ganhar dinheiro com turismo.
Amém? Não é essa a função de Jerusalém. A função de Jerusalém é ter o altar de Deus. É que as nações caminhem para entrar na casa de Deus, porque lá a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. E essa casa de oração que será chamada casa de oração para todos os povos é o templo que será reconstruído. E só pode ser reconstruído pelos judeus. Ninguém mais pode, só eles. E Yeshua disse que aquele templo será conhecido como casa de oração para todos os povos. Jerusalém voltará a ser cidade santa, ela não é agora. Ela está sendo pisada pelos gentios. Mas ela tem um futuro brilhante. Ela tem um futuro santo, porque a palavra assim o diz. Ah, Rafael, quando vai ser isso? Não sei, mas virá. Você pode ter certeza. E essa porção fala exatamente da restauração do altar dos holocaustos lá no templo do Senhor, lá em Jerusalém. Nós não vemos mais o templo, nós não vemos mais o altar de holocausto, aquilo que Deus mandou fazer não está mais em Jerusalém, foi lançado por terra, porque Israel quebrou o pacto com Deus. Mas ontem nós falamos que nós temos que saber os tempos que nós estamos. E nós estamos num tempo onde se cumpriu o que o profeta Isaías falou. Pode uma nação nascer em um só dia? Pois é, Sião está de parto e nascerá. Em 48, Israel voltou a ser nação em um dia na ONU. Em um dia. Não existe outra nação assim. Então nós estamos num tempo onde Israel já voltou para Canaã. Mas tem que restaurar o quê? O templo. Mas nós já estamos no tempo em que Israel voltou para Canaã. E essa porção fala exatamente da restauração do altar do holocausto no templo do Senhor em Jerusalém. O Senhor manda o profeta Ezequiel mostrar o modelo do templo, inclusive. Porque não é feito como eu quero. Não é feito como você quer. Tem que ser feito como Deus mandou fazer. Ah, mas eu quero fazer assim. Deus não recebe. Por isso que eu digo para para todos, que a gente não pode servir a Deus como quer, mas tem que servir a Deus como Ele, porque senão não tem valor. Então, o Senhor manda o profeta Ezequiel mostrar o modelo do templo que ele viu a Israel em Ezequiel 43:10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo. Dois homens na terra receberam o modelo da casa de Deus. Um foi Moshe e o outro foi o profeta Ezequiel. Mais ninguém. Amém? Glória a Deus. Não, se não me engano, Davi recebeu também, passou para Salomão. Moisés, Davi, Ezequiel. Salomão recebe de Davi. São esses homens, 3, que receberam o modelo de onde Deus habita. Em meio às medidas do templo, a lei do templo, as medidas do altar do holocausto, também Deus dá ordenança para o altar de holocausto em Ezequiel 43:18. E disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as ordenanças para o altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Não pode ser de qualquer jeito. Tem um modelo próprio que Deus estabeleceu. E a primeira ordenança de Deus para o altar do holocausto é que quem o santificará tem que ser sacerdote
da linhagem de Zadok. Interessante. Deus escolheu por nome. Veja em Ezequiel 43:19. Aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Zadok, os quais se chamam a mim para me servir, se chegam a mim para me servirem, diz o Senhor Deus, darás um bezerro para oferta pelo pecado. Quem é Zadok? Quem é esse homem para que Deus se refira ao seu nome? Que Deus está dizendo, primeiro eu quero quem? Linhagem de Zadok. Senhor, mas tem outros levitas? Não, eu quero a linhagem de Zadok. Eu logo fiquei curioso, o que esse homem fez? O que esse homem fez que no meio da tribo de Levi, Deus escolheu ele e sua linhagem? Sempre quando Deus é atraído por alguém, a gente tem que conhecer esse alguém. Porque alguma coisa ele fez que agradou a Deus. E não é isso que nós queremos? Agradar a Deus? Então, quem foi Zadok? E o que ele fez que agradou tanto a Deus, a ponto de Deus nomeá-lo por meio de seu profeta? A ponto de Deus escolher sua linhagem para santificar o altar onde é oferecido sacrifício a ele. Boa coisa esse homem fez, não fez? Diante de Deus. Zadok foi um sumo sacerdote em Israel. Ele viveu durante o período dos reinados de Davi e Salomão. Ou seja, não é uma vida muito longa, né? O nome Zadok em hebraico significa justo ou reto. Zadok e sua família eram conhecidos em Israel por sua fidelidade ao Senhor num período em que a maioria do povo de Israel abraçou a apostasia. Israel estava na apostasia, pecando contra Deus, mas Zadok e sua casa continuaram o quê? Fiéis a Deus. Muita gente fala assim, é difícil ser crente com esse mundo assim. Você já pensou isso? Confessa que já. Pois é, então lê a vida de Zadok, porque ele estava no meio de pessoas pecando contra Deus dentro da nação de Israel. Mas ele se manteve o quê? Fiel a Deus. Olha aí, Deus se agrada de fidelidade. Olha que coisa linda. Zadok era filho de um homem chamado Aitube, nome estranho, e descendente, sabe de quem? Eleazar. Quem foi Eleazar? Eita, filho de quem? Arão, terceiro filho de Arão. Portanto, Zadok pertence a uma linhagem sumo sacerdotal legítima. Ele era, assim, um Cohen Gadol, mas tinham outros Cohen Gadol? Tinham. Só que não eram fiéis como Zadok. Meu irmão, tinha, eu poderia dizer, centenas de descendentes de Arão. Mas Deus escolheu um. Olha que coisa. Um, Zadok. Que coisa, você vai perceber como ele era fiel. Zadok aparece a primeira vez em conexão com o reconhecimento de Davi como rei sobre Israel. Nesse período, ele é identificado como um homem poderoso, ou seja, um homem valente, que era um dos cabeças da casa de Levi. Agora, para pensar. Davi era da família real? Não. Davi, ele inclusive foi um pastor de ovelhas. Quem era a casa real? Saul. Quem tinha sangue real? Saul e a sua linhagem. Vou fazer uma perguntinha para você simples.
você escolheria Davi se tivesse lá em lugar da linhagem de Saul? Você não ia fazer isso. Pois é, ninguém fez, mas Tzadok fez. Por quê? Estava ligado a Deus. Olha aí, ó. Não tem aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Isso é do diabo, meu irmão. Porque a voz do povo lá queria Saul, mas a voz de Deus queria quem? Davi. E Tzadok foi o quê? Ousado e apoiou quem? Davi. Você está entendendo, meu irmão? Como Deus gosta que nós venhamos agir? Às vezes, você fica agindo de maneira pecaminosa só por causa dos seus amigos, só por causa da sua família, só por causa do trabalho, só por causa da sua escola, sei lá, por causa dos seus vizinhos. Mas você se esquece que esses homens que estão moldando o seu comportamento não sabem nem para onde vão. Tzadok tinha consciência. Tzadok era um sumo sacerdote que ouvia e obedecia à voz de Deus. Porque hoje para a gente é fácil, porque Davi já é um rei famoso. Mas na época, quem conhecia Davi? Um ou outro. Filho de Jessé. Um dos, não é o filho de Jessé, um dos filhos de Jessé. Então, para tomar a posição do filho de Jessé, tem que ser ousado na fé. Porque foi contra a todos os outros. E você vai perceber isso na vida de Tzadok, que ele está sempre andando contrário ao povo, porque ele está segundo a vontade de Deus. E presta atenção numa coisa, raramente, você vai encontrar a vontade do povo casado com a vontade de Deus. Raramente. Porque se isso fosse uma verdade, Deus já tinha nos libertado de tudo. Nem na igreja. Nem na igreja. As pessoas vão servindo a Deus da maneira que querem, da maneira que aprenderam. Eu já ouvi muito isso. Foi assim que a gente aprendeu. Mas a Bíblia está falando diferente. Não, mas a gente aprendeu assim, tudo de mão, com a Bíblia na mão. Tzadok não fez isso. Israel estava em apostasia e ele andava segundo a vontade de Deus. Tzadok aparece a primeira vez em conexão com reconhecimento de Davi como rei sobre todo Israel. Ele é identificado como um homem poderoso, ou seja, um homem valente, que era um dos cabeças entre os levitas. Naquele tempo, Tzadok ainda era um jovem, mas, mesmo assim, ele foi até Hebrom, armado, para apoiar a transferência do reino de Saul para Davi. Gente, isso é muito sério, é porque nós não estamos dentro daquele contexto. Isso é sério, muito sério. Sabe por quê? Se aquilo não fosse vontade de Deus, ele ia morrer. A casa de Saul ia mandar o quê? Matá-lo. Porque você está indo contra a linhagem real. Você parou para pensar? Você está indo contra a linhagem real. Meu irmão, se não é da vontade de Deus, certamente a sua cabeça ia rolar. Toda a família. Porque quando era o patriarca lá, dizimava todo mundo. Mas ele foi apoiar Davi conforme a palavra do Senhor. Veja em 1 Crônicas 12, 23. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele ao reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Veja que Zadok e sua família foram apoiar a transferência lá em 1 Crônica 12, 28. E Zadok, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai, foram apoiar Davi. Eu creio que a maioria apoiou Saul. Sabia disso? Mas Zadok juntou aqueles que estavam com ele e foi apoiar Davi. Moço, 20 e poucos anos.
tomando a posição da vontade de Deus. Isso é fantástico. Dar apoio a Davi pode lhe parecer óbvio hoje. Hoje é óbvio. Se você perguntar para todo mundo, quem que se apoia? Davi, Davi. Mas naquela época não era óbvio, não. Alguém viu Deus ungir Davi como rei? Só a família de Davi. Mesmo assim, os irmãos nem gostaram da história. Não foi uma unção pública. Não era uma coisa aparente. Era uma coisa íntima. Deu para entender, meu irmão? E você está do lado de fora. Você está vendo Davi e está vendo Saul. Quem é que você iria acompanhar? Quem você ia votar? Você ia votar em quem? Saul e a sua linhagem. Você ia até achar injusto Davi requerer o trono. Você sabe que eu já vi historiador dizendo que Davi deu um golpe de Estado? Eu já vi. Eles falam isso. Por quê? Porque o cara está na carne, ele não compreende a vontade de Deus. Ele não compreende o mover de Deus. Ele não compreende o agir de Deus na história humana. E Tzadok compreende isso. Então, dar apoio a Davi pode parecer hoje óbvio, pois o rei Davi já tem sua casa consagrada em Israel como casa real. Mas na época de Tzadok, a casa real era a de Saul, e Davi não pertencia à casa real. Não era normal aquilo. Porém, Tzadok discerniu, ou seja, entendeu que era da vontade de Deus que o reino de Israel saísse da casa real de Saul e fosse para Davi, um pastor de ovelhas, ou, no máximo, um guerreiro dos exércitos de Israel. No máximo isso. Então aquilo soava o quê? Um golpe. Tanto é que o descendente de Saul, lá na frente, vai acusar Davi disso, de ter tomado o quê? O reino da casa de Saul. Mas Davi não fez isso. Tem que estar ligado a Deus para tomar a decisão certa segundo a vontade dele. Quem de nós ficaria do lado de um homem que tinha sido pastor de ovelha e se oporia à linhagem real? Tzadok era um homem ligado a Deus e discernia a vontade dele. Tzadok, então, serviu como sacerdote na corte de Davi, juntamente com um homem chamado Aimeleque. 2 Samuel 8,17. E Tzadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraia, o escrivão. Então tinha sumo sacerdote que acompanhava, e o cara que ficava ali, só escrevendo, com aquela máquina. Tinha que escrever à mão, gente, tudo que acontecia no reino. Tzadok e Abiatar, ou seja, Aimeleque, eram responsáveis pela Arca da Aliança no reinado de Davi. 2 Samuel 15, 24. Eis que também Tzadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a Arca da Aliança de Deus, e puseram ali a Arca de Deus, e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de passar da cidade. No tempo da revolta de Absalão, olha só, no tempo da revolta de Absalão, lembra de Absalão, filho de Davi? Tzadok guiou os levitas que apoiaram Davi. Gente, Davi tinha tido um processo de adultério e de crime. Absalão se revolta contra Davi porque o pecado entrou, a espada entrou na casa de Davi por causa do pecado de Davi. Mas Tzadok sabia, por meio de Deus, que Davi tinha se arrependido, e Tzadok ficou do lado de Davi. Você ficaria? Claro que não, né? Só se Deus falar. Mas conforme a ordem do rei Davi, Tzadok e os levitas tiveram de retornar à cidade de Jerusalém com a arca.
Tzadok também ajudou a Davi a ser novamente reconhecido pelos anciões de Judá como rei. Porque ele sabia, por meio de Deus, que Davi tinha se arrependido verdadeiramente. Porque também, senão, Deus tinha matado ele. Não é verdade? Então foi Tzadok que foi o meio de levar Davi de novo ao trono, que Deus usou. Não é verdade? Mas algo que marcou a história de Tzadok foi sua posição na ocasião da transição do reinado em Israel no fim da vida de Davi. Estava Tzadok de novo lá, no fim da vida de Davi. Olha aí, naquele tempo, o rei Davi já estava muito idoso e seu filho Adonias tentou se apoderar da liderança real com a aprovação do sacerdote Abiatar, que era pai de Aimeleque, que andava com Tzadok. Olha que coisa, gente. Que guerra, hein? Até dentro da família. Olha aí, ó. Abiatar apoiou o filho de Davi. Lembra daquela história que ele deu uma festa, chamou todo mundo e foi declarado rei? Pois é, Tzadok estava lá. Mas com o apoio do profeta Natã, Tzadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. Olha aí, ó. Estava sempre o quê? Na posição da vontade de Deus. Assim a igreja tem que estar sempre na posição da vontade de Deus. Mas eu vi a igreja no Brasil em outra posição. Agora. Estava numa posição que não era a vontade de Deus, tanto é que não foi o que a igreja falou que aconteceu, mas foi o contrário. Então a igreja não estava na posição da vontade de Deus. E isso tem um preço. E esse preço é alto. Tzadok novamente estava na posição da vontade de Deus. Salomão não era o primogênito, meu irmão. É porque vocês não param para pensar nessas coisas. Quem é o herdeiro? O primogênito. Ele não era primogênito. Como é que Tzadok apoia um que não era primogênito? Porque ele está no centro da vontade de Deus. Às vezes, nós estamos na igreja, mas não estamos no centro da vontade de Deus. Às vezes nós queremos ficar no centro da nossa vontade, apoiado por Deus. Eu quero isso, Deus só faz isso porque eu quero isso. Você, na verdade, está na sua vontade, pedindo o apoio de Deus. Mas Deus não quer que você fique na sua vontade, porque a vontade que é boa e agradável é a de Deus, não é sua. Então eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, e aí Deus sim vai fazer o que é bom e agradável para a nossa vida. Eu acho que nós entendemos as coisas erradas, né? Senhor, eu quero uma porta de emprego, abre uma porta de emprego, eu quero esse emprego, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente fica assim, não fica? Mas quem para e fala assim, Senhor, qual é a tua vontade? Tzadok, ele não estava indo na vontade dele. Você vai ver, gente, se você ler a Bíblia, a vida de Tzadok, você vai ver que ele sempre está do lado da vontade de Deus. Como é que esse homem está sempre ali no lugar certo? Está no centro da vontade de Deus, meu irmão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está sendo guiado por quem? Por Deus. Deus está sendo o pastor da vida dele. E você nota que ele nunca desviou da vontade de Deus. Parece que ele está sempre na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. E ninguém na igreja fala de Tzadok. E tem que falar de Tzadok, gente. Ele agradou a Deus. O que você quer aqui? Agradar Rafael ou agradar a Deus? Pô, gente, fala alto aí. Se você quer agradar a Deus, você tem que conhecer Tzadok. Homem que, em toda a vida dele, andou no centro da vontade de Deus. Gente, não confunda a vontade do homem com a vontade de Deus. Muita gente confunde.
Ah, no meu coração eu estou sentindo isso. Ih, meu irmão, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E olha, a vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade. Tem nada a ver. Deus é um ser distinto, ele tem sua vontade própria, ele tem seu caminho próprio, ele tem tudo. Então, quando é a vontade de Deus, é diferente. Ó, a vontade de Deus acontece. Se Deus falar que você vai voar, meu irmão, voar você vai. Ah, mas eu não tenho asa. Não importa. Você vai voar, meu irmão. Porque você dá vontade de Deus você voar? Meu irmão, não sei, vai bater um vento, você vai comer pouco, qualquer coisa vai acontecer, mas tu voa. Entende? Porque Deus tem poder para cumprir aquilo que ele promete. Quem imaginou que Israel voltaria a ser nação? Hoje, nós estamos no tempo em que você já viu Israel voltar à nação, você conhece a nação de Israel. Mas antes de acontecer isso, nem a igreja cria naquilo que estava escrito, porque a igreja, ao não ver mais Israel, disse que ela era o Israel de Deus, substituiu Israel. Ó, que coisa grave. Eu ouvi muita gente em igreja, não, Israel já acabou, já era. Agora é a igreja. Tolo. Deus falou que Israel nunca deixaria de ser nação. Olha que coisa, gente. Deus falando pelo profeta, Israel nunca deixará de ser nação diante de mim. Mas Israel não era nação mais, gente. Imagina se você não é como Tzadok e não anda na presença de Deus, não sabe a vontade de Deus, você ia se perder. Porque Israel não estava. Gente, Israel deixou de ser nação por 2000 e tantos anos. Pessoa lia a Bíblia, falava de Israel, tinha gente que nem sabia quem era Israel dentro da igreja. Melhor dizendo, até hoje. Até hoje, tem pessoa que dentro da igreja não liga o Israel da Bíblia com o Israel que está lá. Por isso que eu digo, tem que conhecer Tzadok. Tem que conhecer como ele agia, como ele pensava, como ele fazia, para que nós também possamos ter recursos para agradar a Deus. Porque às vezes você não sabe se está brigando contra Deus na sua vida. Sabia disso? Porque você não está entendendo, a sua vontade é forte. Aí você acha que Deus tem que cumprir aquilo? Eu quero aquele, sei lá, eu quero aquela casa de qualquer maneira, eu quero aquele carro de qualquer jeito. E não, Deus, eu dou o dízimo, já ouvi muito, hein? Eu dou o dízimo, Senhor. Quem já ouviu isso? Eu já. Já ouvi e oração no monte assim, só vai me dar assim porque eu dei o dízimo. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? A igreja está enferma. Então, Tzadok, mais uma vez, tomando a decisão segundo a vontade de Deus e não a dos homens. Tzadok serviu no ofício de sumo sacerdote durante o reinado também de Salomão. Depois, seus descendentes continuaram servindo no sacerdócio até a destruição do templo em Jerusalém. Você acredita nisso? Até a destruição do templo em Jerusalém pelos romanos. Tinha descendentes de Tzadok. Não, perdão, pelos romanos não. Tzadok foi, a descendência dele foi o exército Nabucodonosor em 586 antes de Machia. Se cumpre na vida de Tzadok e de sua descendência o que está escrito em Devarim 7:9. Abre lá. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus. Então, Tzadok era guardador de quê? De quem? Ele era guardador de tradições? Não confunda tradição com mandamento, viu? Tem muita gente que confunde tradição com mandamento. Mandamento é uma coisa, tradição é outra. A tradição pode ser boa, e Yeshua brigou com isso. Vós
anulai a lei de Deus pelas vossas tradições. Tradição é uma coisa, lei é outra. A tradição pode ser boa, mas ela não pode ter peso de lei. Deu para entender? Lavar a mão é ruim? É bom. Mas se eu não lavar a mão e comer, eu vou ser condenado? Não. Mas estavam dizendo que sim. É isso que Yeshua brigou. Por isso que ele falou, o que contamina o homem, pois é o que sai. Porque no coração tem o quê? Adultério, prostituição, mentira. Então, lavar a mão é bom, mas não tem peso de leis para salvar mesmo. Deu para entender? Quando Yeshua falou assim, foi dito aos antigos, ele está falando de tradições. Por isso que ele corrige. Tem tradição que está até certa, mas tem tradição extremamente errada. Amém? Por isso que quando o segundo templo de Zorobabel foi construído em Jerusalém, foram os membros da casa de Zadok que continuaram servindo no ofício de sumo sacerdote até 171 a.C. Então, mesmo depois de Nabucodonosor, quem voltou a servir no templo foi a linhagem de Zadok. Olha aí como Deus é fiel, meu irmão. Por causa da tua fidelidade hoje, é bem possível que a sua, se for fiel mesmo, a sua geração vai conhecer Yeshua HaMashiach. Porque Deus é fiel. Ele é fiel por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus não mente, Deus não mudou, meu irmão. A Bíblia diz assim, Deus onde não há sombra de variação nenhuma. Então como é que Deus mudou? Como é que Deus tratava Israel de um jeito, agora trata a igreja de outro? Que Deus é esse? Isso seria confusão, né, meu irmão? Deus faz uma coisa aqui, aqui faz tudo diferente. Puxa, eu errei com meu filho mais velho. Com vocês eu vou liberar o negócio. Isso não é de Deus, meu irmão, isso é maligno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Então, cuidado com isso aí. Quando o perverso rei Antíoco Epifânio transferiu o sumo sacerdócio para Menelau. Olha aí, ó. Quando Antíoco Epifânio, que eu acho que era um grego, que era um dos generais de Alexandre o Grande, ele foi lá e quebrou o sacerdócio. Não é Deus, é o homem. Então ele tirou o sacerdócio da mão dos descendentes de Zadok e entregou na mão de um homem chamado Menelau. Você percebeu que Zadok e seus descendentes sempre estiveram do lado da verdade e da vontade de Deus. Sempre tiveram compromisso e fidelidade a Deus. É por isso que na restauração do templo, o templo já está restaurado? Olha só, na restauração do templo, Deus escolhe a linhagem de quem? Zadok. Como Deus é tremendo, gente. Que sempre foi fiel a ele. Deus se agrada de compromisso e fidelidade. Às vezes, meu irmão, presta atenção que eu vou dizer a você. Às vezes a pessoa está na igreja, vai lá, adora o Senhor e o resto, a preocupação é coisa do mundo. Esquece Deus, esquece Bíblia, não está nem sabendo mais de nada. Aí vem domingo, que já é um descumprimento de mandamento, e aí fala, Jesus, eu te amo, pá, aquele olho de peixe maneiro, né? De peixe que dormiu, sei lá. Sabe aquele olho de peixe assim? Fica tudo assim, achando que está fazendo a vontade de Deus. Não está, meu irmão. Você está fazendo a sua vontade. E a sua vontade dá um espacinho para Deus, desse tamanho. Porque Deus falou assim, amará a Deus sobre todas as coisas. Você está amando a você sobre Deus. Então, o mais importante é você e sua vida. Aí, domingo, quebra mandamento. De manhã, se tiver sol, primeiro vá à praia.
e vai no culto de tarde, queimadão, maneiro. Aí está fazendo a vontade de Deus? Pois é. Engana a ti mesmo. A igreja está assim, gente. Tzadok não ia à praia primeiro, não, meu irmão. Tzadok não estava preocupado com o carro novo dele. Tzadok estava preocupado com a vontade de Deus. Deu para entender? Tzadok não usava Deus para beneficiar a si mesmo. Tem muita gente que vai para a igreja para jejuar e orar para pedir bens, para pedir vantagens. Está escrito isso? Não. Está assim, ó, entrega seu caminho ao Senhor, e no mais Ele tudo fará. Aí a gente vai para a igreja para pedir a Deus para nos dar casa, nos dar isso, nos dar aquilo. Ele está pedindo a sua vida. Deus está pedindo a sua vida. Deu para entender? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? O mais é o quê? O seu carro, a sua casa, a sua esposa, seu marido, a comidinha, o tênisinho, o óculosinho. Hã? Pois é, Yeshua volta a falar isso. Eu ia falar, mas você adiantou. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais. O que é demais coisa, meu irmão? O apartamento para você morar, a casa para você morar, a mulher para você casar, o marido para você casar, a escola para o seu filho, o carrinho maneiro. O que mais? Muita coisa, sua roupa, o reloginho, relógio nem usa mais, o celular da moda. Tem gente que usa celular, tem gente que usa relógio, levantou até o braço para eu ver. É verdade, tem gente que quer, ué. Então, isso tudo é demais coisas. Está preparado para servir a Deus como Tzadok? Tudo é demais coisas. A nossa vida é demais coisas. Sabe o que Yeshua fala, gente? Yeshua fala, aquele que negar a sua vida, recebê-la-á. E aquele que não quiser perder a sua vida, perdê-la. E aí? Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que dentro da igreja tem alguma coisa que não está certa, gente. Deus quer a nossa vida, Deus te quer por inteiro. Deus não quer um pedaço seu. Deus não quer o tempo que você tem livre. Deus quer a tua vida, meu irmão, teu tempo todo. Ah, Rafael, então não vou poder trabalhar? Vai, mas no trabalho você vai estar como Tzadok. Na rua você vai estar como Tzadok. Não só aqui você vai estar como Tzadok. Lá na rua também você tem que estar como Tzadok. No seu trabalho você tem que ser um justo. É ou não é? Você não tem que ser justo? Ou você está igual esses crentes, que no trabalho é igual um ímpio, e depois vai com cara de peixe morto para a igreja, bater palma e dizer que está no coral de Deus. Será que você está assim? Lá no trabalho tu é o bambambam. Bam, bam. Dentro da igreja você parece um santo. Aí você vai ser chamado por Yeshua de sepulcro caiado. Por fora parece santo, mas por dentro cheio de podridão. Cheira mal. Amém, meu irmão? E só depois que a linhagem de Tzadok, fiel a Deus, sacrificar e expiar o altar de sacrifício por 7 dias, é que Deus passará a aceitar a oferta de sacrifício de Israel. Você tem ideia do que é isso?
Só depois da linhagem de Zadok sacrificar diante de Deus é que Deus vai aceitar o sacrifício da nação. Olha aí. O que parece isso para você? Hein? O que está parecendo isso para você, que já conhece as Escrituras? Fala alto. Só depois do sacrifício de um justo. Zadok é justo. Só depois do sacrifício de um justo é que Deus vai aceitar os homens. Quem é esse justo? Meu Deus. Zadok é um homem feliz. Veja em Ezequiel 43, versículo 27. E cumprindo ele esses dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Só depois que a linhagem de Zadok sacrificar. Zadok e sua linhagem são padrão de sacerdócio obediente aos mandamentos de Deus, com compromisso e fidelidade que agrada a Deus. Por isso, Deus só aceitou o sacrifício e holocausto de Israel depois que a linhagem de Zadok sacrificou e santificou o altar. Ou seja, a linhagem de Zadok intercedeu diante de Deus por todo o Israel. Olha aí. Na Bíblia existem outros exemplos como Zadok. Você já percebeu? Vou dar uns aqui, ó. E sua linhagem, que são obedientes a Deus como sacerdote. Somente depois deles sacrificarem ao Senhor e interceder é que Deus não destrói os outros homens. Você quer ver algum? O pai Abraão é um exemplo disso. Quer ver? Gênesis 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta. Intercederá por ti, e tu viverás. Ó, se, porém, não lhe retribuís, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é seu. Aí, ó. Então, para o rei não morrer, ele precisou que o pai Abraão interceder por ele, porque só assim Deus não vai matá-lo. Aí, ó. Jó é outro exemplo. Veja em Jó 42, de 8 a 10. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Ó. Deus quer que ele sacrifique, mas tem que ir a quem? Isso é uma tipologia de quem, gente? Yeshua. Vá ao meu servo Jó e oferecei um holocausto por vós. Aí, ó. E meu servo Jó orará por vós. Ó. Orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Olha que coisa tremenda. Para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, loucura. Olha aí, ó. Porque vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a Jó. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Isso é uma tipologia de quem, gente? Ah, que coisa linda. Eu acho a Bíblia tremenda. É uma tipologia de Yeshua. Yeshua chegou aqui na terra, nascido de mulher, morreu, foi zombado, cuspiram, fizeram tudo com ele. Agora, quando ele voltar, ele volta com dupla honra, de sumo sacerdote e de rei, sobre toda a terra e sobre Israel, porque ele é Melech e Yehudim. Tremendo, né, meu irmão? Dupla honra, é sempre duplo. Deus dá dupla honra. Se você é fiel a Deus, ele dobra a honra. Não dá uma só, não, dá 2 vezes. Você vai até passar para mim um pouquinho. Ué, eu quero. É errado pedir? Não é errado pedir. Então você vai ganhar muito, você vai ganhar 2 vezes. Então você fala, vou dar para o Rafael, Senhor. Eu vou receber.
com alegria. E todos eles prefiguram o homem que é mais fiel e comprometido com os mandamentos e com a vontade de Deus, e Yeshua HaMashiach, seu filho. Dedicou sua vida a fazer a vontade do Pai. Yeshua não chegou na terra, não quis comprar fazenda, moto, carro. Yeshua não quis ter uma casa na praia. Yeshua não quis ter uma casa na serra. Yeshua não quis nada disso. Yeshua queria fazer o quê? Ele não queria nem ir na churrascaria, porque falaram, Senhor, nós estamos com fome, vamos comer. Não, eu tenho outro alimento que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Você podia dizer lá, Senhor, tem um churrasquinho maneiro. Não, eu não quero. Pois é. Tem praias lindas. Ele não quis nada disso. Ele quis fazer a vontade do Pai. E a alegria dele é cumprir a vontade do Pai. Será que a igreja está assim? Mas temos que estar. O nosso coração tem que ter gozo em fazer a vontade de Deus. Não fazer a sua vontade. Nós viemos diante de Deus com muitas vontades. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, se tu me der isso, eu dou aquilo para o Senhor. Quem já viu isso? Pois é. Pois é, mas você pode fazer o que a mãe de Samuel fez, né? Senhor, me dá um filho aí. Se tu me der um filho, eu entrego meu filho como nazireu nas suas mãos. E aquela mulher foi. Porque Deus não se agrada de tolo. Não é obrigado a prometer, mas se tu prometer, meu irmão, olha, até para seu prejuízo, cumpra. Porque Deus o terá como pecador. Deu para entender? Ah, eu esqueci. Meu irmão, não entra nessa. Deus não é Deus de brincadeira. Aquela mulher era estéril, pediu a Deus um filho, Deus deu o filho. Não era para ela prometer nada, mas ela prometeu, não prometeu? Olha que mulher fiel, hein? Que mulher fiel. Desmamou o filho, o que fez? Gente, entregou a criança nas mãos do sumo sacerdote. E ele nem fiel era a Deus, hein? Era fiel aos filhos dele, a Deus não era. Tanto é que Deus matou ele. Mas ela... E foi um dos maiores profetas. Eu não diria que Israel viu, não, que a terra já viu. Homem de Deus, Samuel. Como Deus usou aquele homem. Meu Deus, se ele estudasse na minha escola, eu ia ser coladinho nele. Ia ser amigão dele, que eu ia andar era com ele. Tudo porque aquela mulher foi fiel. E como ela foi fiel naquilo que falou, o que Deus fez? Abriu a madre dela. Porque Deus é fiel. O que ela fez é o que Zadok fez. Fidelidade a Deus. E às vezes a gente está na igreja, nem se fala disso. As pessoas entram e saem na igreja e nem se fala de fidelidade. O que é a fidelidade a Deus? Não se sabe. Tinha uma irmã que estava ministrando aí um dia desse, tinha até unção na palavra dela, mas ela chegou e falou assim, eu pedi a Deus para me ensinar como era agradar a Ele. Aí ela disse que Deus ensinou ela a andar como Cristo. E como é andar como Cristo? Se eu estivesse lá, eu ia perguntar a ela, como é andar como Cristo andou? Você sabe? Obedecendo os mandamentos. Simples. Mas ela não sabe. Ela só diz isso. Você tem que andar como Cristo. Mas como que é andar como Cristo? A igreja não permite você dizer obedecer mandamento, porque parece até um escândalo. Pois é, vira escândalo. Você não ouve essa palavra mandamento em nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Parece até uma coisa maligna. É igual a circuncisão. Quando eu entrei na igreja, falar de circuncisão era quase uma blasfêmia. Falei, quem disse? Circuncisão é de Deus. Não é para você circuncidar no prepúcio
da sua carne, mas circuncisão é de Deus, deu o pai Abraão, é o selo da fé, é o sinal do pacto. Não tem nada de errado nisso não, está certo. Se é de Israel, circuncide-se. Ué, com fé, óbvio. Mas o gentio precisa circuncidar? Sim, no coração. Precisa existir no coração. A circuncisão em Israel era no coração, é a manifestação da circuncisão do coração, a circuncisão do prepúcio. Por isso que Deus fala com Israel, circuncidai-vos o prepúcio dos vossos corações. Ou melhor dizendo, a circuncisão do prepúcio da carne no homem é a expressão da circuncisão no coração. Por isso que eu pergunto para todo mundo, a mulher em Israel tinha pacto com Deus? Mas ela não tinha, ela tinha ou não tinha um selo da circuncisão? Tinha no coração, então, é isso que eu estou falando. Acorda tudo que dorme, Cristo. Amém, meu irmão? Acorda. É bom acordar. Então, todos eles prefiguram Yeshua, não é? Veja que a vontade de Deus é prioridade para Yeshua até diante da morte terrível que ele sofreria. Meu irmão, amadurecimento espiritual total, desprendimento da carne. Tem muita gente, quando a gente fala desprendimento da carne, aí já pensa logo no carro, na casa, no trabalho, etc. Não é isso não, meu irmão. É você entender que a sua vida na carne, ela vai acabar. Então ela não é tão importante, porque Deus está te propondo uma vida eterna. Mas não é uma vida eterna nas nuvens tocando harpa, não, meu irmão. Não é isso, não. Pois é, você com asinha, virou anjo, aí fica batendo asinha, um conversando com o outro ali na nuvem. Não é nada disso, meu irmão, isso é loucura. Isso é invenção maligna. A vida eterna que Deus está nos propondo não é no céu também, não. É aqui na terra. Os justos herdarão a terra. Deus criou os céus para ele. O céu dos céus são os céus do... E a terra deu ele a... Já decorou, hein? Se Deus fez a terra para um homem, como é que Deus vai tirar um homem e botar na nuvem para ficar voando com asinha, meu irmão? Quem inventou isso? Quem inventou essa loucura? E quem acredita num negócio desse? Tem gente que acredita. Quem? Pois é, mas não acredita mais. Pois é, como é que pode isso, gente? Ah, confessaram, né? Não, eu não tenho formação religiosa nenhuma, não. Eu não tinha. Eu achava que Deus existia, mas estava lá depois do buraco negro da última galáxia resolvendo problemas importantes. Longe, longe. Eu até, se você me perguntar, Deus existe, eu até falava que existia, mas assim, né? Mas também não reconhecia Yeshua. Não sabia que Yeshua era filho de Deus. Para mim, Yeshua era um bom rapaz que se deu mal. Entendeu? Eu pensava assim, tadinho, ele foi ser bonzinho, olha lá, não dá para ser bonzinho, porque se dá mal. Amém? O diabo não presta, meu irmão. Mas nunca, assim, fui ligado a essas coisas, porque eu não tenho formação nenhuma, assim, religiosa. Mas eu achei um absurdo quando eu ouvi essas coisas, porque a Bíblia não fala isso. Amém, meu irmão? Então tem que ter cuidado aí com essas coisas. Olha como Yeshua era, Lucas 22, 42. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Gente, tiro de pedra é a força que você tem para tirar uma pedra. Amém? Você atira uma pedra, dá os passos ali, é o que Yeshua andou para orar sozinho. Ah, Rafael, por que um tiro de pedra? Porque era a medida da época. E pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres... Aí, pai, pô, pai, eu não quero passar por isso, não. Se tu queres, passa de mim esse cálice.
Todavia, não se faça a minha... Qual era a vontade de Yeshua? Ele não queria o quê? Ele não queria passar por aquela morte, meu irmão. A vontade dele era essa. Mas o que ele falou? Que era prioridade para ele? Era a casa de praia. Tem muita gente que fala que Yeshua casou, teve mulher. Era ter mulher? Não é porque Yeshua não podia ter mulher. É porque Yeshua vem matar a natureza que é gerada através da mulher. Como é que ele ia ter mulher e gerar filho, gente? É só parar para pensar. Se ele veio dar fim na criação carnal, como é que ele ainda vai gerar filho carnal, meu irmão? Ele veio gerar filhos espirituais. Ele passa a ser a porta de entrada da criação nova de Deus. Por isso ele foi tentado como Eva foi tentado, porque Eva é a porta de entrada da criação carnal. Gente, lê a Bíblia. Levantai as vossas cabeças, ó portas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Pergunta, a porta tem cabeça? A de casa aqui não tem, não. Agora, a minha porta que gerou meus filhos tem cabeça, é minha esposa. Por isso que a Bíblia diz que Yeshua nasceu de mulher debaixo da... Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o verdadeiro pastor entra pela... Que porta é essa? Vocês são portas. Se tem alguém aqui que não nasceu de mulher, gente, vamos pegar uma toalha congelada e dar nele, para ele sair do nosso meio. Existe alguém não nascido de mulher, gente? Existe. Existiu Adão. Mas agora não pode ter, porque Deus não permite. Amém? Agora, Yeshua passa a ser o quê? O gerador de filhos para Deus, para a nova criação. Não é mais a mulher. Por isso que o verdadeiro pastor entra pela porta e o salteador pula o muro. O diabo é o salteador. Ele tem corpo? Ele nasceu de mulher? Não. Então, ele não pode nem derramar sangue. Ele não entrou de forma legal na terra, ele entrou de intruso. Ele não tem direito legal sobre a terra. Por isso que nós, filhos de Deus agora, na nossa manifestação, até a natureza que está cativa será liberta do seu cativeiro. O diabo vai soltar até a natureza. Na nossa manifestação como filhos de Deus. Deu para entender? Então, Yeshua, veja em João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Você precisa prestar atenção em tudo que Yeshua fala. Ele está falando, porque busco a vontade de Deus. Você precisa buscar a vontade de Deus. E nós estamos educados a buscar a nossa vontade. Sabe por quê que você tem que buscar a vontade de Deus? Vou repetir. Você já até sabe. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse negócio da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável é porque tem tudo de agradável para você. Tudo. Rafael, morrer no madeiro não é agradável. Não é, não. Mas estar sentado à destra do Pai nas alturas é muito mais que agradável. Hein? Você quer? Nem pode, né? Mas deve ser uma maravilha. Yeshua falou aqui na terra, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo aí, ó. Ele estava com saudade da glória de lá, porque deve ser uma maravilha, meu irmão.
Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mais, todos dobrarão o joelho diante de Yeshua. Todos. No céu, na terra e debaixo da terra. Todos. Ah, Rafael, não aceito isso. Problema seu. Vai dobrar do mesmo jeito. Gente, problema seu. Ah, o diabo não quer. Vai dobrar também. Já dobraram, porque quando Yeshua botou o pé em Gadara, eles se prostraram diante do Filho de Deus e disse: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste nos incomodar antes do tempo? Aí, ó. Já, ó. Senhor, Senhor, eu sei que tu é Senhor. Cala tua boca, hein? Não conta para ninguém. Amém, meu irmão? Então você imagina. Veja também João 5,30, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha aí, ó. Isso tudo é Tzadok, é justo. Então, Tzadok, sua linhagem, é um tipo de sumo sacerdote perfeitos e agradáveis a Deus, que tipifica o sumo sacerdócio eterno e perfeito que viria por meio do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. E por causa da fidelidade, compromisso e obediência aos mandamentos divinos e santidade de Yeshua, o seu sacrifício nos purifica para sermos aceitáveis a Deus. Só o sacrifício de um sacerdote justo como Yeshua pode nos santificar e nos tornar aceitáveis a Deus. Isso é tremendo, né, meu irmão? E por sua fidelidade a Deus, somos nós transformados também em sacerdotes aceitáveis a Deus para oferecermos sacrifícios de louvor aceitáveis a Deus. E como somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, Deus também quer que sejamos o quê? Fiéis, como Tzadok, como justos, e santos como Abraão, Jó, Tzadok e sua linhagem, e sobre todos como Yeshua HaMashiach. Mas como fazer isso? Para alcançarmos o que eles alcançaram, temos que nos santificar. E nós falamos sobre isso ontem. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto. O que é culto racional? Culto consciente, pensado. Você pode pensar em fazer, você pode fazer, porque Ele já nos capacitou para isso por meio do sacrifício de um justo. Então você pode dizer assim: eu quero manter o meu corpo em... É racional. Não é uma coisa assim, puxa, agora eu sou santo, sem querer. Não, uma mágica. Agora eu virei santo. Não, não é isso. É um culto racional, é bem claro. Temos que ser santos como Abraão, Jó, Zadok, a sua linhagem e Yeshua, para que nossos sacrifícios sejam agradáveis a Deus em Yeshua. E nossas intercessões sejam também respondidas como as deles foram. Às vezes você fica jejuando, orando, Deus não responde, não é? Hein? Não precisa esconder, às vezes é. E às vezes é por causa do nosso comportamento. Porque Deus não se agrada de injustos. Não é porque você aceitou Yeshua que você é justo. A salvação, ela começa com um ato divino da justificação. Mas não para aí. Você, quando é justificado, os seus pecados, Deus jogou no mar do esquecimento. Mas, olha só, tem um texto bíblico que diz assim: Senhor, cura-nos, porque estamos enfermos por causa de nossos pecados. A sua alma está enferma, a minha alma está enferma. Nós estávamos no pecado, o diabo quase destrói a nossa alma. Por isso está cheio de gente na igreja que recebeu o Ruach HaKodesh, que recebeu a justificação, mas cheio de problema na alma. E aí começa a inventar subterfúgio humano para curar aquelas coisas dentro da alma.
mas é porque está bloqueando o processo de salvação. Ele começa no ato da justificação, quando nós aceitamos a Yeshua e nos arrependemos, mas tem que prosseguir para a alma, porque o homem tem 3 partes, espírito, alma e corpo. E a salvação começa no espírito, alcança a alma, expressa no corpo. Como? Vou explicar rapidinho. Começa no espírito, aí Deus te justifica, batiza no Espírito Santo. Só isso? Não basta. Aí precisa o quê? Da santificação. A santificação significa que Deus quebra o poder do pecado na sua alma. É tão poderoso isso que você muda o seu comportamento. Você vira outra pessoa. Acaba aquele negócio que fere a tua alma. E o que é santificar? É separar. Mas como é que eu sou separado por Deus? Pelos mandamentos. Lembra de Efésios? Deus tirou o muro da separação de Israel das outras nações, que era o seu mandamento em ordenança. Então, o que separava Israel era o quê? Os mandamentos e ordenanças de Deus. Só que Israel, Yeshua falou que não obedeceu, então Deus fez o quê? Tirou o muro de separação e encerrou todos debaixo para usar de misericórdia com aquele que? Perfeito, né? Agora, Paulo falou, se você é salvo pela graça, você anula a lei? Não, antes você tem que estabelecer. E aí entra a santificação. Por que está cheio de pessoas com problema na alma dentro da igreja? Porque não cumpre mandamento, não estabelece mandamento. Foi salvo, foi batizado pelo Espírito Santo, orou em línguas, teve visão, profetizou, mas está cheio de ferida na alma. Já viu aquele aguilhão? Que cutuca o boi? É assim que o pecado fica na alma da gente. Tum, tum. Aí o teu comportamento é um comportamento não muito fiel a Deus, porque aquilo dói. Mas Deus tem o processo inteiro para libertar o homem no espírito, na alma e no corpo. Nós falamos sobre isso ontem. Rafael, como é que libera no corpo? 1 Coríntios, Paulo explica que o nosso corpo será o quê? Glorificado, transformado. Então, Deus tem salvação no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Amém? Guarda isso. E como somos sacerdote pela ordem de Melquisedeque, Deus também quer que sejamos fiéis e santos, como foram Abraão, Jó, Zadok e Yeshua. Mas como fazer isso? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, tem pessoas casando dentro da igreja, 1, 2, 3, 4. Tem ou não tem? Isso é pecado. Mas eu oro em línguas. Ué, e daí? Você pode orar em línguas, você pode levantar um morto aqui. Se você continuar assim, tu será condenado. Yeshua falou isso. Veja em 1 Pedro 1, 14, 16, como filhos obedientes. Quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Então você tem que ser obediente. Aqui, está dizendo, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Na nossa ignorância, a gente praticava tudo isso. Prostituição, adultério, vício, era viciado em cigarro, era viciado em bebida, gostava de cheirar uma cocaína, fumar um baseado. É ou não é? É ou não é? Amém? Mas agora nós estamos livres dessas vergonhas. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso o quê? Procedimento. Procedimento é o quê? É vivência.
É eu andando, é eu falando, é eu vivendo, é eu tomando decisões. As nossas atitudes no meio em que nós vivemos têm que ser santa. E como é que eu vou ter comportamento santo, gente? Diz aí para mim. Obedecendo a lei de Deus. Senão não tem como ter comportamento diferente, meu irmão. Senão a gente vai fazer isso aí mesmo que a gente fazia. De onde você tira que mentir é ruim? Algum outro livro fala não minta? Se a gente tirar a Bíblia, você não vai encontrar em livro nenhum não minta, meu filho, porque senão você vai se dar mal. Tem algum livro falando isso? Nem eu. Por que quando alguém vai adulterar, corre no esconderijo? Por quê? Porque ele sabe que é ruim. Mas por que ele sabe que é ruim? Está escrito aonde? Acorda tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Nunca vi livro nenhum dizendo assim, não adulterarás, a não ser a Bíblia. Tirando a Bíblia, meu irmão, não existe. Na realidade, existe a televisão aí, o cinema americano, falando adulterar é... Quem adultera é bacana, quem não adultera é idiota. Aí põe a mulher lá com dente caindo, olho furado, toda manca, para justificar o adultério na carne. Porque a mulher toda torta, aí você vai falar assim, coitada, também, né? Ele foi procurar outra, porque, olha, a televisão, o diabo é astuto, meu irmão. O diabo é astuto. Deu para entender como o diabo trabalha? E a igreja vai o quê? Vai engolindo isso. Aí casa com uma, casa com outra. Deus dá muitas e você escolhe uma. Olha que coisa perdida, gente. Que coisa nojenta. Que coisa pecaminosa. Aí o pastor, ontem eu vi ele falando, a pessoa perguntou para ele, pastor, é pecado comer carne de porco? Não, minha filha, que isso? Que isso? Deus fez isso com Israel para separar Israel lá no passado dos outros povos, porque Israel, sabe como é que é Israel, né, gente? Nós somos melhor que Israel, né? Porque Israel, Deus teve que fazer isso, com a gente não precisa, não. Olha, gente, a coisa está estreita e perigosa. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou... Qual é a medida da santidade? Eu posso ter medida de santidade? Deus tem, o homem não tem como ter. O homem está no pecado, gente. Como é que a gente vai ter medida de santidade? Quem tem medida de santidade é Deus, cara. Para sermos como ele, sacerdote santo, e oferecemos sacrifício aceitável a Deus. Veja em 1 Pedro 2,5, vós também, quais pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Yeshua HaMashiach. Tem muita gente que acha que para ser santo tem que morrer, né? Não é? É ou não é? Ué. Eu viro santo depois que eu morri. Ganha até um quadro com uma auréola na cabeça, aí vai todo mundo lá beijar meu quadro. Gente, isso é diabólico. Você acha que para ser santo tem que morrer, meu irmão? Yeshua não achou isso. Yeshua disse que eu tenho que ser santo em vida. Porque depois que morreu, meu irmão, todo mundo é santo, até o rato. Meu irmão, é ou não é? Até a barata vira santa. Meu irmão morreu, tu não sabe nem o que o cara fez, pendura o cara lá, faz uma imagem dele, diz que ele é, bacana, e todo mundo fica atrás dele pedindo ele, acendendo vela, né? Precisa até de vela. Gente, isso é um engano maligno. Isso é um engano das trevas, não tenho medo de dizer não, meu irmão. Um monte de gente morrendo assim.
atrás de imagem de escultura. Ah, não fala isso, porque senão vão fazer aquilo. Vai fazer nada. E se fizer, e daí? Pois é, que respeitar. Isso não é fé. Que tolerância religiosa, meu irmão. O diabo vai fazer a gente calar com essas coisas. Não vamos calar, não, meu irmão. Nós vamos falar sim. Você viu o Senhor falando pelo irmão aí? Não cale, não vamos calar, não. E se Deus condenou a imagem de escultura no passado, não condena hoje? Então, como é que fica essas igrejas aí chamando idólatra de irmão? Pois é. Isso é loucura, gente. Para ser santo, você tem que morrer. Olha só que estupidez. Isso é uma estupidez, meu irmão. Você morre, vira santo. Agora, o que você fez? Não sabe nem o que o cara fez. Pois é. Aí vira santo, aí chicoteia o corpo, bate no corpo. Aí diz que é santo. Que santo, cara? Isso aí é um louco, doente, um débil. Deus não mandou fazer isso. Ainda faz milagre. O diabo não presta, meu irmão. Então, gente, fica atento, porque as coisas são sérias. Em 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso... Ó, sabe o que eu vi um pastor falando? Senhor, ô, pastor, é pecado tatuar? Ah, que isso, meu irmão? Deus não quer seu corpo, não. Que Bíblia que ele está lendo? E isso atrai gente, porque ele está falando para fazer o que a carne quer, que o inimigo de nossas almas quer. Junta gente. Deus está dizendo que eu tenho que glorificar a Ele no meu corpo, porque Deus vai tem processo de salvação no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. O homem tem 3 partes, Deus não está separando as partes do homem. Para eu ser completo, eu tenho que ter espírito, alma e corpo. Então, para eu estar completo diante de Deus, eu tenho que ter salvo no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Isso é loucura. Para sermos como eles, sacerdote santo e oferecemos sacrifício aceitável a Deus. Veja em 1 Pedro 2,5. Vós também, com as pedras vivas, sois edificado como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios aceitáveis a Deus por Yeshua HaMashiach. Aí, eu já vou terminar, não fique nervoso. Aí acontecerá o que Deus falou em Jeremias. Aí tu vai gostar. 29:11. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então intercederemos pelos enfermos e Deus responderá, como está escrito em Tiago 5, 15, 18. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Intercederemos até por pessoas que pecaram, pecados que não são para a morte. Cuidado, hein? Fica orando aí por pecado que é pela morte, para você ver. E se arrependeram como Jó fez por seus amigos, exatamente como está escrito em 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ores. Rafael, já sei a pergunta. Que pecado é pela morte? Vai lá na Torá ver. Aquele que adulterar
certamente morrerá. Aquele que deitar com o homem como se fosse mulher é abominação, certamente morrerá. Você não pode orar para o pecado que leva à morte. As pessoas precisam compreender o que está escrito. Senão você acaba fazendo coisa contrária a Deus. Se a pessoa está adulterando, como é que você vai ficar orando por ele? Ele precisa largar o adultério, meu irmão. Eu tenho a experiência, a moça foi lá grávida, com filho no colo. Deus não deixa a gente enganado. Aí Deus falou assim para mim, pergunta para ela, quem é o pai da criança que está na barriga dela? Aí eu perguntei para ela, minha irmã, filha de pastor, minha irmã, quem é o pai da criança que está na sua barriga? É o mesmo pai dessa criança que está no seu colo? Ela falou, não. Eu falei, o pai dessa criança que está no seu colo é seu marido? Não. O pai da criança que está no seu ventre é seu marido? Não. Eu falei com ela, então, minha irmã, não vou orar para a volta do seu marido, porque você nem marido tem. Eu posso orar para que Deus liberte você dessa prostituição. Você quer? Não, não quero. Eu falei, também não oro por você. Assim mesmo foi o assunto. Você para pensar comigo, só para pensar comigo. Senhor, traga um namorado, o pecado dela de volta para ela ficar feliz. Como é que você vai orar, gente? É só parar para pensar, Deus quer a destruição da vida dela? Então como é que eu vou ajoelhar e orar, Senhor, amantíssimo Deus, devolve o maridão dela? Eu vou ser punido por Deus, gente. Eu estou pedindo para Deus trazer a prostituição na vida dela, gente. Para pensar. Mas ela está sofrendo. Problema dela. Eu estou te falando isso porque a pessoa que pediu me falou isso. Ela está sofrendo tanto. Eu falei, tá. Você está entendendo, gente? Eu não posso, você não pode. Você é um sacerdote. Você não pode orar para a pessoa sem saber o que é. Você está entendendo? Meu irmão, tem uma coisa para falar com ela ali, com a Socorro, que Deus falou comigo. Você entende, meu irmão? Eu lembrei. Na verdade, Deus está me incomodando. Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, não vá fazendo as coisas sem meditar na palavra de Deus. É perigoso. Você começa a orar por pessoas que tem pecado. Tinha um menino aqui, eu entrei nessa. O menino estava com AIDS. Rafael, vamos orar comigo, jejua comigo. Eu falei, vamos sim, meu irmão. Nessa sala aqui. Toda quarta-feira de manhã, antes de eu ir para o trabalho, ele vinha cedinho, com a Bíblia desse tamanho, até suja, de tanto ele manusear. E eu ficava em jejum, antes de ir para o trabalho, a gente orava e pedia a Deus, Senhor, cura ele, cura ele. Fui orando. E nada. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu comecei, Senhor, qual é? Um menino tão legal, bonzinho. Já está até na igreja. Ia mais na igreja até do que eu, gente. Ele ia, mas toda hora que podia ele ia. Me chamava e tudo. Aí um dia estou voltando da faculdade. Deus é tremendo, viu? Eu já estava chateado com Deus, porque eu falei, o cara é tão legal, Deus. Eu acho que o Senhor está pisando aí, bola. O cara é muito legal, a gente tem que tomar muito cuidado. E já estava criando no meu coração um problema com Deus que eu não tinha. Aí o diabo não presta não, e aí eu estou falando, Deus, sua palavra fala que o Senhor cura aqueles que te buscam, não sei o quê, Senhor. Poxa, assim, Deus me revelou a palavra, então eu começava a questionar Deus com a palavra. Deus em silêncio. E eu com o coração começando a ficar meio injuriado com Deus. De repente, estou voltando da faculdade, gente. O ônibus passava, só Deus mesmo, passava em frente de uma boate de strips. Eu vinha dormindo, estava dormindo cansado. De repente, o ônibus dá uma freada. Deus mesmo, gente. Só pode ser Deus. Deu uma freada, eu acordei, olhei para o lado. Quem que estava entrando na boate strip? Na hora! O rapaz.
Eu falei, Senhor, me perdoa por tudo que falei, Senhor. Falei, Senhor, até chorei, gente, pedi perdão a Deus. Jejuei, esperei ele vir aqui na outra quarta-feira. Falei, vou pegar ele. Vou armar a armadilha. Deixa ele comigo. Aí ele entrou aqui, eu falei, como é que estava lá a mulher que tu pegou aquele dia, no dia tal? Que mulher? Eu falei, eu te vi entrando na boate strip, tal. Ah, Rafael, como é que eu vou aguentar ficar sem ter relação sexual? Ó. E você está distribuindo AIDS para aquelas pobres coitadas lá, cara? Olha só, nunca mais eu vou orar por você. Você pode virar as costas e ir embora daqui. Nunca mais tu vai pisar aqui. Ele nunca mais voltou. Não sei nem o que aconteceu com ele. Mas, olha, eu estava orando para uma pessoa que estava com pecado de morte. E mais, matando outras pessoas. Pecado de morte. E sabe o que ia acontecer? Eu não ia entender, ia ficar com um negócio assim, meio ruim contra Deus. E, na realidade, era eu que estava errado. Então, gente, aprende com isso. Não caia na minha angústia, porque eu fiquei angustiado com aquilo, gente. Muito tempo. Então, eu comecei a entender que você não pode sair impondo a mão sobre a cabeça de todo mundo. A Bíblia fala isso. Você não pode, você tem que conhecer a pessoa. Pô, o cara matou alguém, você fala, oh, Senhor, nem se arrependeu. Senhor, abençoa meu irmão. Ó, você está cobrindo pecado. E quando você cobre pecado, espiritualmente há uma concordância com aquilo que a pessoa fez. E você vai carregar a iniquidade do outro. Deu para entender, gente? Espiritualmente é diferente das coisas físicas. Deu para entender? Eu tive esse problema e para mim foi gravíssimo. Eu nunca mais vou esquecer isso. A partir daí, nunca mais eu saí. Por exemplo, orar por telefone, gente, não faça. Só você conhecer a pessoa. Você conhecer a pessoa não tem problema. Estou dizendo, desconhecido, não faça isso. Matador. Você vai nas favelas aí, os traficantes, pede para orar antes de ir para a guerra. E você sabe que tem pastor que ora, né? Olha que estupidez. O cara vai e ora. Ô, Senhor, guarda esse menino, ele vai para a guerra, em nome de Jesus, ajuda ele. Fala sério, gente. Deus apoia pecado, gente? Deus apoia pecado? Pergunta a você. Não, então você não pode fazer isso. Se a pessoa, você sabe, a pessoa se arrependeu, aí é diferente. Você vai orar, vai ajudá-la. Mas se não se arrependeu, como esse menino no caso, você não pode estar orando com a pessoa, não, meu irmão. Faz isso não. Faz isso não, você vai carregar a iniquidade dela. A angústia que veio no meu coração por causa desse rapaz foi muito grande. Eu podia ter perdido a minha salvação por causa dele. Entende? E imagina se Deus... Ó, Deus é muito misericordioso. Imagina se Deus não me mostra. Eu provavelmente hoje não estaria aqui. Estava. Ainda ia ficar zangado com Deus. Amém, gente? Então, já vou terminar aqui. Intercederemos até por pessoas que não pecaram pecados que não são para a morte. Está em 1 João. Então, você tem que entender isso. Parar com esse negócio. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecaram para a morte. Então, conhecer a lei de Deus é importante, porque eu tenho que saber o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte, porque senão você está aí jejuando e orando por causa de pecado de morte. Como é que você vai fazer? Você vai carregar a iniquidade da pessoa. Isso é perigoso. E Deus nos responderá, e esta será a confiança que temos, como está escrito em 1 João 5, 14, versículo 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ó, ele nos ouve, segundo a sua vontade. Não lute com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a sua não é. Ah, Rafael, mas eu quero uma caminhonete F100. Eu sei.
Mas se Deus quiser te dar um outro? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente sempre quer o melhor, não é? Nos parece melhor, a gente sempre quer. Mas às vezes com a caminhonete você ia sentar o pau, bater e morrer, mas Deus não quer que você morra. Aí te dá um Fusquinha 69, 66. Aí tu anda devagar, aí não vai ter problema. Deus sabe o que vai te acontecer no futuro. Aí com Fusquinha tem a batida, você fala, puxa, Deus me livrou da batida lá, não aconteceu nada. O Fusquinha amassou o carro do cara e o Fusquinha ficou inteiro. Vou te dar um exemplo, você está rindo? Eu estava, não tinha casado ainda, e eu estava com um carro da Fiat. Não é do Tempra, não. Aquele carro... Não, aquele compridinho. Esqueço não. Qual era aquele carro preto que eu tinha? Aquele que... Isso, que carro é aquele? Ó, eu estava com esse carro, cara, aí parei ali numa loja para trocar como é que chama? Um fusível. Aí o cara falou assim para mim, poxa, teu carro vai ficar bonito se você botar essa barra aqui na frente. Eu falei, cara, não fala isso não, vou botar barra nenhuma no meu carro. Cara, se eu fosse você, eu botava a barra no seu carro. Falei, cara, eu não vou botar. Cara, olha como ele vai ficar bonito. Trouxe a barra, botou ali. Falei, mas esse cara chato, cara. Põe essa barra, cara, vai ficar lindo, vai valorizar o carro. Aí eu fiquei pensando, é mesmo, eu comprei por tanto, eu vou vender mais. Ah, tá, então põe a barra. Cara, quando eu saí com aquela barra, eu falei, meu Deus, que idiotice. O cara me convenceu e colocou a barra no meu carro e eu paguei. Aí estou lá pensando, meditando, fui para São Francisco, não sei fazer o quê. Aí desci, subi, pá. Quando eu cheguei em São Francisco, eu estou para entrar na Rua do Canal, a mulher me mete o pé no freio, eu entro na traseira do carro da mulher, amassa a traseira toda e o meu carro não ficou com um arranhão. Eu falei, Senhor, como tu é bom, meu Deus. Que barra boa. E sabe por que a mulher freou? A mulher ficou naquela, sabe, o sinal fica amarelo? Ela fingiu que foi e freou. Aí o policial, não, meu rapaz, você está certo, a moça está errada. Ela começou a atravessar. Você quer que eu vá contigo na polícia? Eu falei, não precisa não, ela compreende isso. A mulher compreendeu, foi embora, não teve problema nenhum. Meu carro não ficou nem com a tinta do carro dela. Então Deus sabe o que faz. Amém? Botei a barra, fiquei com aquela barra, depois achava a barra até feia, mas ficou no carro. E eu vendi o carro com a barra. E não adiantou nada que o preço foi o mesmo. Com barra ou sem barra. Então ele estava me convencendo mesmo. Não, claro. Não, ia entrar o carro, eu ia ter um prejuízo tremendo. Amém? Vamos terminar aqui, gente, senão a gente termina só amanhã. Então, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Isso é a nossa confiança. Então, se você pedir uma coisa a Deus, não fique em vã repetição. Ele já te ouviu e ele vai te conceder segundo a vontade dele. E se fizermos assim, gente, olha que coisa linda, a igreja será exatamente como está escrito em Cantares 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Shabbat Shalom.